Sara, eu sou professora de Química de algumas turmas do primeiro e do segundo ano do ensino médio. Essa videoaula de hoje vai ser voltada para o pessoal do segundo ano, porque eu e a professora Patrícia, que também é professora de Química, nós iremos disponibilizar no decorrer aí das próximas semanas 2 listas de exercícios para vocês, com alguns conteúdos que nós já vimos durante as aulas, certo? Antes de acontecer toda aí essa pandemia. Então, para vocês relembrarem dos conteúdos, tirarem possíveis dúvidas, eu vou resolver aqui com vocês 3 exercícios dessa lista, para ficar mais fácil depois a resolução de vocês, né? Para vocês se basearem nesses exercícios e resolverem os próximos exercícios que estão por vir, certo? Então, eu vou começar aqui a apresentação. Uma dessas listas é a respeito de concentração de uma solução química, tá bom? É uma aula de segundo ano do ensino médio. E aí, antes de começar aí já na concentração, a gente vai relembrar alguns conteúdos. Então, primeira coisa, o que é uma solução? Então, soluções são misturas homogêneas, onde a substância que se dissolve é chamada de soluto e a substância que dissolve a outra é chamada de solvente. O que é uma mistura homogênea? Então, vamos lá. Mistura homogênea, conteúdo do nosso primeiro ano do ensino médio, são aquelas misturas, né, onde eu tenho 2 ou mais substâncias misturadas e quando eu misturo essas substâncias, eu consigo ver apenas uma fase. Como assim? Por exemplo, a água e o álcool. Olha aqui a imagem. Quando eu misturo a água e o álcool, eu não consigo identificar onde está a água e onde está o álcool. Por isso, eu vejo uma coisa única, eu vejo uma única fase. Todas as vezes que vocês misturarem substâncias e aparecer uma coisa única, ela é considerada uma mistura homogênea. E soluto e solvente, o que é? Então, o soluto normalmente se encontra em menor quantidade, é aquela substância que está em menor quantidade. E o solvente é a substância que se apresenta em maior quantidade. Não entendi ainda. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu acho que todo mundo aí no dia a dia já fez, e quem não fez, já viu fazer. Suco, aquele que suco, a gente fala, vou fazer um tangue, vou fazer um refresco, né? Então, olha só. Como que eu posso exemplificar o que é uma solução utilizando aí o nosso tangue, o nosso quisuco? Então, quando vocês querem fazer o quisuco, vocês vão pegar esse pozinho, certo? E aí vocês vão misturar ele na água, certo? Coloca o pozinho na água, mistura, 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 até dissolver tudo. Vai dar o nosso suco, certo? Então, olha só, vejam bem. Se vocês observarem, esse pozinho de tangue aqui vai ser aquela substância que está em menor quantidade. Então, eu posso chamar ele de soluto. A água, onde eu vou colocar esse pozinho, vai ser a substância que vai estar em maior quantidade, um volume maior. Então, eu posso chamar ela de solvente. Quando eu misturo soluto com solvente, eu vou ter uma solução. Então, assim, mas qualquer coisa. Pega, por exemplo, aí na casa de vocês água e o sal. Vou colocar um pouquinho de sal na água. Quem vai ser o soluto e quem vai ser o solvente? O soluto é aquele que se encontra em menor quantidade. Então, no caso, o sal. O solvente é aquele que se encontra em maior quantidade. No caso, a água. Quando eu misturo os dois, dissolvo e um some no outro, eu vou ter uma solução. Certo? Mas a grande dúvida é, eu consigo calcular a concentração dessa solução? Igual eu dei o exemplo ali para vocês, ali do tangue. Será que eu consigo calcular a concentração dessa solução, desse pozinho? Como será que eu faço? Tem jeito sim de calcular, tá? Então, concentração. O que é uma concentração, Concentração é a relação que existe entre a massa desse soluto, né, a quantidade desse soluto, pela quantidade do volume, ou seja, é a massa
dividido pelo volume. Concentração nada mais é do que uma divisão. Então, eu vou colocar aqui uns exemplos para vocês, ó. Existem diversas maneiras de eu calcular essa concentração, tá? Eu posso fazer um cálculo de concentração comum, eu posso fazer um cálculo de concentração em mol, né, que é a quantidade de matéria que nós já vimos em sala de aula também. Eu posso fazer a concentração em partes por milhão, eu posso fazer a concentração em porcentagem, eu tenho diversos tipos de cálculo, tá? O mais comum, o mais utilizado é esse primeiro caso aqui, ó, de concentração comum. É esse que nós iremos ver e é esse que vai estar aí na lista de vocês, tá? Então, ó, como é que eu faço o cálculo dessa concentração? Muito simples, existe uma fórmula para esse cálculo, tá? A fórmula é o seguinte, concentração é igual M1 dividido por V. O que são essas siglas, Pro? Explica. Então, já vou explicar aqui, ó. Esse C significa concentração, que é a quantidade de massa sobre o volume da solução, certo? Esse M1 aqui, ó, significa massa do soluto. Eu coloco M1 porque foi convencionado em química que sempre que eu tiver esse M minúsculo e o 1 maiúsculo, significa massa do soluto. Mas vocês também podem encontrar em outros livros, em outras literaturas, MS ou então até escrito massa do soluto. Tá? Então, ó, MS, M1 e massa do soluto é a mesma coisa, certo? É a massa daquele pozinho que vocês vão colocar, certo? E o V é o volume da solução, ou seja, do todo, certo? Não se esqueçam, muito importante, cada um desses itens vai ter uma unidade de medida, certo? A massa é dada em gramas, como eu coloquei aqui para vocês, G de gramas, e o volume é dado em litros. Prestem atenção nisso, ok? O volume é dado em litros. E a unidade de medida de concentração é gramas por litro. Uma pergunta que todo mundo me faz, professora, se eu esquecer qual que é a unidade de medida da concentração? Muito simples, é só lembrar que a massa é em gramas e o volume em litros. Essa barra aqui do meio significa divisão, é isso que a gente faz em uma concentração, tá? Então, gramas por litros. Então, vamos lá, ó. O exercício 1 da lista de vocês. Olha só, eu coloquei aqui os números que vão estar aqui, ó, na apresentação do slide, correspondente aos números da lista de vocês, ok? Para vocês não se perderem. Então, ó, o exercício 1, tá bom, Poro? Vamos colocar isso em prática, vamos ver se eu consegui entender. Então, o exercício 1 está falando assim, qual que é a concentração de uma solução contendo 40 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em 250 ml de solução? Primeira coisa que vocês vão ter que pensar, tanto em química, tanto em matemática, em física, em qualquer disciplina. Quando eu tenho um enunciado, para eu não me perder, eu tenho que coletar os dados. Então, olha só, primeira coisa que eu vou coletar são os dados. O que eu quero descobrir? Concentração. Coloquei aqui, ó, concentração eu não sei, um ponto de interrogação. Segunda coisa, uma solução contendo 40 gramas de cloreto de sódio. Ai, Pro, eu tenho dificuldade em ver quem é soluto e quem é solvente. Gente, eu sempre vou ter uma massa, que é dada em gramas, e eu sempre vou ter um volume. Então, ó, o soluto vai ser a massa. Então, quem que é o M1? 40 gramas. E quem que vai ser quem vai ser o volume? O volume da solução é aqui, ó, 250 ml, certo? Só que, prestem atenção, na minha fórmula da concentração, eu posso ter o volume em ml? Não. Eu tenho que fazer o quê? Transformar para litros. Então, a segunda coisa que eu vou fazer é transformar o meu volume de ml para litros. Eu coloquei aqui para vocês, ó, transformando ml em litros. Todos nós sabemos que 1 litro é igual a 1000 ml. Se 1 litro é igual a 1000 ml, 250 que eu quero, tá vendo, ó?
é a quantidade que eu quero, vai ser quanto? Eu vou relacionar a x. E eu vou fazer uma regra de 3. Como que eu faço regra de 3, Pro? Então, olha só. Eu vou multiplicar. Alguns professores falam multiplicar em x, né? Então, olha só. Eu vou multiplicar 250 por 1, que vai dar 250, e vou dividir por 1.000. Então, eu coloquei o cálculo aqui para vocês, ó. 250 vezes 1 dá 250. 250 dividido por 1.000 vai dar 0,25 litros. É esse valor que eu vou utilizar, ok? É muito importante vocês prestarem atenção na unidade de medida. Se tiverem ml, eu tenho que transformar em litros, certo? Então, já transformei aqui, ó, 250 ml é igual a 0,25 litros, certo? E aí, sim, eu vou colocar na minha fórmula da concentração. Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa é 40 e o volume é 0,25. Então, se eu dividir 40 por 0,25, vai dar 160. Não se esqueçam, gramas por litros, ok? Fácil? Vamos ver o próximo exercício, então. O próximo exercício é o exercício 3 da lista de vocês, ok? Então, ó, mesmo esquema. Se vocês forem perceber, todos vão ser o mesmo esquema. Calcule a concentração comum de uma solução de nitrato de prata, sabendo que ele encerra 120 gramas do sal em 600 centímetros cúbicos. Dado, 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Por que eu coloquei esse exercício para vocês? Porque apareceu uma unidade de medida diferente. Mas isso não impede a nossa resolução. É o mesmo esquema, tá? Então, primeira coisa que eu vou fazer, vou coletar os dados. Então, ó, eu quero saber qual é a concentração, eu não sei, eu coloco o ponto de interrogação. A massa é o que tem o G do lado. Então, a massa do meu soluto é 120 gramas e o volume da minha solução é de 600 centímetros cúbicos. Posso ter na minha fórmula centímetros cúbicos? Não, eu preciso de litros. Então, o que eu vou ter que fazer? Transformar centímetros cúbicos para litros. No próprio exercício, se vocês observarem, ele já dá a quantidade. 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos, certo? Então, olha assim, olha lá. Se 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos, 600 centímetros cúbicos vai ser igual a quanto? Não sei. O que eu vou ter que fazer? Regra de 3. Então, ó, 600 multiplicado por 1, o resultado eu vou dividir por 1.000. Então, ó, 600 vezes 1, 600. 600 dividido por 1.000, 0,6 litros, ok? Então, qual que vai ser o valor que eu vou utilizar? 0,6 litros. Para facilitar a vida de vocês, em vez de ficar fazendo a regra de 3, é simplesmente dividir por 1.000, porque vocês perceberam que sempre o número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Então, ó, o número dividido por 1.000 é simplesmente fazer isso, tá bom? Peguem o valor, se não for em litros, né? Se tiverem ml ou algum outro unidade de medida que não seja litros, peguem o valor e dividam por 1.000. Deu 0,6, então o que eu faço agora? Vou colocar na fórmula. Então, olha só, fórmula é concentração igual a M1, massa do soluto, dividido pelo volume. 120 dividido por 0,6 é igual a 200. 200 o quê, Pro? Gramas por litros. Não se esqueçam da unidade de medida. Eu sempre falo durante a aula e vou continuar falando. Não se esqueçam da unidade de medida, ok? E para finalizar, o nosso último exercício que eu peguei aí da lista de vocês foi o exercício número 4, ok? Determine a massa de ácido nítrico em gramas necessária para a preparação de 0,150 litros de uma solução de concentração 50 gramas por litros. Então, primeira coisa que eu vou fazer, coletar os dados. Olhem aí os dados. Prestem atenção que esse exercício mudou um pouquinho. Em vez dele perguntar qual é a concentração, ele perguntou qual é a massa. Então, olha só. A concentração, ele deu 50 gramas por litro. Ele quer saber quem? A massa do soluto, em gramas, certo?
E o volume, ele já deu. Reparem que esse exercício, ele já deu em litros. Se ele já deu em litros, eu não preciso transformar. Então, o que eu faço? Coloco na fórmula. A fórmula de concentração comum, pessoal, sempre vai ser a mesma. Concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume, certo? Então, aqui, ó, no lugar da concentração, eu coloco o valor, que é 50. No lugar da massa do soluto, eu não sei, vou continuar ele com M1. E aqui no lugar do volume, eu coloco 150. E agora? Como que eu resolvo? Simplesmente, vocês vão multiplicar um pelo outro, ó. 50 vezes 0,50. Multiplicando esse valor, eu tenho a massa do meu soluto, que vai ser 7,5 gramas, certo? Não se esqueçam. Ai, por que você não colocou gramas por litros aqui? Porque nesse caso eu estou querendo a massa. A unidade de medida de massa é gramas. E não a concentração, que no caso seriam gramas por litro, certo? Então, pessoal, era isso, tá bom? Espero que tenha tirado a maioria das dúvidas de vocês, ok? E deixa eu parar aqui a apresentação. Isso aí, voltei. Então, assim, eu espero que tenha tirado a maior parte das dúvidas. Qualquer outra dúvida pode mandar mensagem aí, tá bom? Que nós estaremos à disposição de vocês. Beleza? Então, aí, um abraço a todos e até a próxima.